Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Linux Tips e hoje nós vamos começar mais um dia aí da semana DevOps. Hoje, quinta-feira, você vai ver muito sobre Ansible, ok? A ideia desse dia aqui de Ansible na semana DevOps, na segunda semana DevOps, é justamente te mostrar como utilizar o Ansible para fazer a configuração de centenas de máquinas lá sem muito esforço, ok? Você vai ver um orquestrador, um cara que consegue conversar com todos os seus servidores, executar comandos, executar os nossos famosos playbooks. Vai ser sensacional. Então, pega a sua cerveja, abre o seu terminal que vamos começar a bagaça a falar do Ansible. Vai! Muito bem, vamos começar a bagaça aqui. A primeira coisa, o que é esse Ansible? O Ansible nada mais é do que um orquestrador. É um cara que você consegue aí da sua máquina, aí do seu Mac, do seu Linux, executar comandos em máquinas remotas, em servidores remotos, centenas de servidores de uma forma muito organizada. Você consegue fazer o inventário, tudo bonitinho, organizar em grupos, é sensacional. E ainda você consegue rodar o que seria o equivalente lá do chefe às receitas, você consegue rodar os playbooks, ok? Que nada mais é do que um arquivo YAML que nós vamos ver como montaram aqui e você utilizar. Muito fácil, né? Esse playbook nada mais é do que um passo a passo do que ele tem que fazer lá. Você tem que instalar um software, você tem que configurar um arquivo, adicionar lá, qualquer coisa, certo? Um outro detalhe bastante importante do Ansible é em relação a ele não possuir um client, ou seja, você não precisa lá na máquina destino, na máquina remota, instalar um client, como é o caso do Chef, que você precisa fazer o que? Instalar o Chef Client. Toda a comunicação do Ansible é via SSH, então como ele vai se comunicar com o host remoto? Via SSH. Então ajuda muito se você tiver uma relação de confiança aí entre as máquinas, ou seja, quando você consegue conectar de uma máquina para outra, trocando chaves lá do SSH, não ser necessário digitar a senha. Mas não tem nenhum problema, você consegue digitar a senha no momento também de execução do playbook. Eu gosto de executar assim, né? Eu não tenho nenhum problema com isso. Enfim, ele suporta diversos métodos de autenticação, até o Kerberos ele suporta, então olha, é bem legal. Hoje o Ansible é da Red Hat, é um produto lá da Red Hat. Existe uma discussão bastante grande aí falando se o Ansible, se ele é um gerenciador de configuração ou não, né? Porque ele não segue a cartilha, né? O bookzinho lá do nosso querido amigo Mark, né? Que é o cara, o desenvolvedor do CF Engine. E inclusive o Chef, o Puppet, todos eles seguem essa cartilha aí do nosso querido Mark, né? Um gerenciador de configuração. Então existe essa briguinha aí com o Ansible falando que o Ansible nada mais é do que o orquestrador. Uma coisa bastante importante também é onde ele roda, né? Você consegue utilizar aí tranquilamente o Ansible no macOS, consegue também fazer a instalação do Ansible no Linux, pode ser um Linux, um Fedora da família do Red Hat, ou então você pode estar utilizando um Ubuntu da família do Debian. Nesse vídeo nós vamos usar o Debian 9, né, que é até recém-chegado, novidade aí, né? Tá aqui na descrição do vídeo, caso você queira instalar em outros sistemas, né, no Fedora do Red Hat ou no macOS, tá o link aqui embaixo, como que você deve proceder com a instalação, ok? Aqui embaixo nos comentários do vídeo tá lá mostrando, é facinho, é muito fácil. Como nós estamos utilizando o Debian 9, nós não temos muito o que fazer, dá um apt-get update da vida aí para pegar, né, o software mais recente lá do repositório e depois apt-get install o Ansible. É simples assim, dá um yes, aí dá uma porrada de pacotes, dá um yes, ele vai fazer a instalação do Ansible aí na máquina. Olha que fácil. Muito bem, fez a instalação? Fácil, não foi? Agora olha só, digita aí, ó, Ansible espaço menos version. Dá uma olhada qual que é a versão que você está utilizando. Aqui nós vamos utilizar a versão 2.2.1, né? Que é a que está lá no Debian, no repositório do Debian oficial do Debian 9. Repara também, quando você digitou o version, ele traz para você qual que é o arquivo de configuração aí do Ansible, que é o etc ansible.cfg. Toda a configuração, tudo o manuseio, todo o arquivo que você precisa criar está lá dentro de etc Ansible, ok? Então vamos lá, todo mundo em ritmo de festa, cd/etc/Ansible, olha só como que é fácil. Perceba que aí nesse diretório tem um arquivinho chamado hosts, ok? Dá um VI nesse cara. Esse cara é o nosso inventariado, é aqui que nós temos que pôr todas as nossas máquinas clients, ou seja, todas as máquinas que serão gerenciadas aí pelo nosso querido Ansible. Uma coisa interessante de falar é que você consegue categorizar. O que é isso, categorizar? Eu coloco entre colchetes, por exemplo, Linux Chips, entre colchetes, e embaixo eu coloco o IP ou então o nome da máquina. Para que isso serve? Eu posso direto, por exemplo, executar um comando falando assim, ó, quero que você execute esse comando ou esse playbook em todas as máquinas desse grupo da Linux Chips. É muito mais fácil do que eu fazer uma a uma. Se eu não colocar ela num grupo, ela vai ficar fora de
de grupo, ou seja, sempre que eu quiser executar alguma coisa nela, eu vou ter que especificar o nome. Não é legal, deixa sempre um grupo. Então vamos criar aqui o nosso Linux Chips, coloca aqui o IP ou então o nome da sua máquina, somente isso. Se você tiver mais do que uma, né, um abaixo do outro, aí coloca 10, 20, todos os seus servidores que você quer gerenciar através do Ansible. Feito isso, dá um ESC, WQ para você sair fora aí do nosso querido VI, ou então dá um ESC Shift ZZ, né, que é o famoso Zalvizai, né, também é uma opção. Muito bem, fizeram isso? Olha só. Então vamos ver se ele está reconhecendo já esse host que nós categorizamos lá. Vamos fazer o seguinte, digita aí Ansible espaço o nome do grupo. Qual que é o nome do grupo? Linux Chips espaço -M. Com -M eu consigo especificar qual é o módulo que eu vou utilizar. Eu tenho esse módulo do Ping, eu tenho o módulo, por exemplo, do IAM para fazer instalação lá no Red Hat, módulo do APT para fazer instalação aqui no Debian, tem um módulo de Shell, módulo de comandos, enfim, olha só, tá mostrando todos aqui na tela para vocês. Estão enxergando? Todos esses módulos, uma cacetada de módulos. Os módulos nada mais são do que formas de você interagir lá com o host. Por exemplo, se eu uso o módulo de script, está dizendo que eu vou executar um script. Se eu vou usar o módulo do shell, eu quero executar um comando lá na máquina remota. E aí por aí vai, é simples, fácil assim. Então vamos lá, como que eu faço para saber se está tudo ok, se essa máquina entrou realmente aí no meu querido idolatrado Ansible, se ele já está gerenciando? Como que eu faço isso? Digita aí, Ansible espaço Linux Chips espaço --ESC-PASS, que é para ele pedir o password, espaço -M, que é para falar do módulo, espaço ping. Dá um enter aí. Ele vai trazer para você se a máquina está em pé, se está tudo bonitinho, que nem está mostrando aqui no shell. Estão enxergando? Olha que maravilha. Está funcionando. Eu consigo agora, por exemplo, executar comandos. Como que eu faço isso? Acompanhe aí, digita aí no teu console Ansible espaço Linux Chips para atingir aquele grupo de Linux Chips. Lembrando, se eu quisesse colocar o nome ou IP aqui de uma máquina específica, eu também poderia usar tranquilamente. Espaço -M, eu vou passar aqui qual que é o módulo que eu quero utilizar. Eu quero fazer o que? Executar um comando lá no meu querido Shell, então eu utilizo -M espaço Shell para usar o módulo de Shell. Espaço -A, espaço, abre aspas, aí o comando que você quer executar. Por exemplo, digita aí touch, espaço, /tmp, /opa. Dá um fecha aspas aí e enter. Ele traz lá qual que é a máquina, o nome da máquina, né, que ele impactou e se foi com sucesso ou não. Lembrando que ele está executando isso aí como root lá nessa máquina remota, então é evidente você tem que liberar lá no SSH porque o root consiga fazer login via SSH. Se não, você tem que mudar lá nas configurações do Ansible, lá no ansible.cfg, falar qual que vai ser o usuário padrão que você vai utilizar. Lembrando que esse usuário tem que existir lá na máquina remota, né? Senão não vai ter como ele logar. Muito bem, viu como o Ansible é simples? É muito fácil, não tem muito segredo não, é muito simples de você utilizá-lo, não é? Executa qualquer comando, lembrando do módulo, é simples assim. Bem, agora o que nós vamos conhecer é um cara chamado Playbook. O que é um Playbook? Nada mais é do que um arquivo YAML, segue o padrão YAML lá, que vai especificar nas tasks, né? O que ele vai executar lá nesse host remoto. Vamos abrir aqui um exemplo aqui no terminal para que você consiga acompanhar e entender o que nós estamos fazendo. Nesse caso, nós vamos fazer o seguinte, vamos instalar o Apache e também o MySQL lá no host remoto. Além disso, vamos criar um usuário lá no nosso querido idolatrado MySQL, um banco, só para você ver como que funciona. Lembrando, usando sempre somente o nosso querido Playbook. Então faz o seguinte, vamos lá todo mundo, vim espaço apache.yaml, dá um enter aí. A primeira coisa importante é o seguinte, a primeira linha sempre do arquivo YAML, ele tem que ter esses três traços, né, esses três hífens. Fique atento a isso, é muito importante. Bem, vamos lá, a primeira coisa que nós vamos definir aqui é o seguinte, coloca aí, traço espaço host, dois pontos, quem é o grupo que eu quero atingir? No caso, Linux Chips, escrevam aí Linux Chips. Agora eu vou colocar outras informações aqui para essa conexão. Por exemplo, qual que vai ser o usuário que vai conectar nesse host remoto? Remote User aqui, tá vendo? Então eu tô falando que é o quê? O root. Aí eu começo a o quê? A especificar nas tarefas o que ele vai executar lá no servidor. Então vamos lá, coloca a opção aí Tasks, dois pontos, dá um Enter. Fiquem sempre atentos à indentação, isso é muito importante, ok? Fiquem atentos, igualzinho tá aqui no terminal. Agora aí embaixo você vai colocar novamente o hífen para falar que é uma tarefa, né? Para cada tarefa
tarefa, nós vamos colocar um tracinho, o hífen, ok? Vocês vão entender, olha só. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, tá colocando um nome, o que ele tá fazendo é fazendo a instalação do Apache do MySQL. Perceba que ele tem aqui um apt, né? Nós estamos utilizando o módulo do apt e ele tá fazendo uma brincadeirinha aqui com o item. O que é isso? Eu coloco esse name igual a item justamente para que ele possa percorrer na lista de itens que tá aqui embaixo, tá vendo? Aqui eu coloco vários pacotes, então eu coloco aqui em cima esse item, é como se fosse um forzinho lá do Python que nós tínhamos visto, lembra? Para ele passar na lista, é a mesma coisa. Inclusive uma coisa bem interessante aí, né? Quando você está utilizando o Ansible, você vai executar um playbook, ele transforma isso num código Python para executar lá na máquina remota, ok? Somente um ponto interessante. Então aqui embaixo eu vou colocar os itens, né? Que vai ser o que? O Apache, o MySQL e também o MySQL Python aí, né? Só para fazer a instalação. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma nova task para que ele suba os serviços e garanta que esses serviços subirão no momento do boot da máquina, né? Então acompanhem aqui. Então tem lá o service, né? Mais uma vez vai fazer aquela regrinha de percorrer nos itens, mas a grande sacada é a seguinte, é a opção enabled igual a yes, enabled igual a yes. Estão enxergando aí tudo bonitinho? Maravilha. Coloca agora abaixo o nome dos serviços, né? Então o Apache 2 e também o MySQL. Agora vamos criar mais uma tarefa que é para criar um banco, né? Vamos criar um banco também lá na máquina remota. Agora nós vamos utilizar o módulo do MySQL mesmo, né? Do MySQL. Sensacional. Tá vendo aqui? É o MySQL underline DB. O que nós estamos fazendo? Criando aí um banco chamado Linux Chips DB. Fácil assim. E por fim, nós vamos criar um usuário lá no MySQL. Que nem vocês estão vendo aqui, o usuarinho tosco, né? Coloca o password, aqui o password eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, para não ter problema de esquecer ou coisa do gênero, e já era, eu já posso sair do meu arquivo salvando. Prestar atenção aqui em todos os itens, mais pra frente eu faço um vídeo com mais detalhes em relação ao playbook, ao Ansible como um todo. Mas para a semana DevOps aqui é ótimo para você começar já a ir bem no Ansible, né? Começar a desenrolar as suas coisas. Ah, não se esqueça, curta o vídeo aqui, porque é importante você curtir o vídeo, porque ele fica mais ranqueado, mais bem ranqueado, e assim mais pessoas acessam essa informação de forma gratuita, né? E é muito interessante, porque isso aqui é muito importante, porque o Ansible tá na moda, né? É um hyperismo total em cima do Ansible, uma galera tá utilizando, então vale muito a pena conhecer. Muito bem, já fizemos o nosso playbook, agora vamos executá-lo. Para isso eu executo o comando chamado Ansible-playbook. Vamos lá, igualzinho aqui no terminal, Ansible-playbook, espaço, o nome do meu playbook. Qual que é o nome do playbook? Apache.yaml. Não esquece de colocar aqui no final --ESC-pass para que ele possa pedir o password, né? Para fazer a conexão SSH. Perceba, nós não passamos qual que é o grupo de máquina, a máquina que ele vai executar esse playbook, porque ele já sabe isso, porque nós especificamos lá no host, falamos que é do Linux Chips, todas as máquinas do Linux Chips. Perceba que ele mostra, né, qual que vai ser o grupo de máquinas que ele vai atingir, depois ele vai mostrando tarefa por tarefa, máquina por máquina, e se foi ok ou não ok a execução desse playbook remotamente lá no seu host remoto. Olha só que sensacional. No final ele vai mostrar pra ti quantas tarefas foram executadas, quantas não foram. Olha só, é sensacional, né? Você vê tudo bonitinho aqui no teu output, é muito simples. Último gole na cerveja. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado aí desse episódio aqui falando sobre o Ansible. Vai rolar outros vídeos no canal mais pra frente sobre o Ansible, para que você conheça mais detalhes. Mas por enquanto, isso daqui você já consegue iniciar e brincar bastante aí na sua infraestrutura e controlar seus servidores usando o Ansible. É sensacional. Eu espero que vocês estejam curtindo a Semana DevOps. Se você não está inscrito ainda, semanadevops.com.br, se inscreva, porque vai rolar sorteios de brindes, vai ter camisetas, vaga lá pro treinamento Descomplicando o Docker Online, que vai começar agora no começo do mês de julho. Enfim, uma porrada de coisa super interessante. Não perca tempo e vá lá, se inscreva. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar em sua rede social, no Facebook, no Twitter, ou seja, lá onde for. Muito obrigado pela paciência, e amanhã tem Consul com o Matheus, assunto fodástico, então não percam. Muito obrigado pela paciência e vai!